Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Leonardo Finelli, sou professor doutor que vou ministrar a disciplina Fundamentos da Metodologia da Educação Especial e Inclusiva para o curso de Pedagogia do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Peço nessa aula de apresentação que a gente comece a se organizar, e aí eu vou fazer a apresentação da aula, do conteúdo e do nosso seminário, mas que para tal vocês tenham disponíveis papel e caneta para fazer as possíveis anotações, as indicações, e que eventualmente vocês postem as suas dúvidas no nosso fórum Tira Dúvidas e nos respectivos fóruns ao longo das semanas da nossa disciplina. Espero a todos que vocês tenham um bom desempenho na disciplina, e eu deixo a dica de que, para tal, vocês tenham sempre o segmento da disciplina de acordo com as semanas do curso. Se você não deixar o material se acumular, você costuma ter um melhor desempenho e um melhor aproveitamento na disciplina. Ok? Então vamos lá? Então nós estamos no curso de licenciatura em Pedagogia, coordenado atualmente pela professora mestre Maria Cristina Jardim Rodrigues, na disciplina Fundamentos da Metodologia da Educação Especial e Inclusiva, ministrada por mim, professor doutor Leonardo Augusto Couto Finelli. Então, o nosso curso é um curso na área de conhecimentos das ciências humanas, na modalidade de educação à distância, com a duração prevista de 4 anos ou 8 períodos, com a carga horária total de 3.580 horas, oferecido para 160 acadêmicos divididos em 4 turmas, em 4 polos. Estamos com a disciplina agora do 5º período, Fundamentos da Metodologia da Educação Especial Inclusiva. Os objetivos, então, do curso de licenciatura em Pedagogia é formar professores para o exercício da docência na formação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, assim como na educação de jovens e adultos, o EJA, e nos cursos de ensino médio e em cursos de educação profissional na área de serviços de apoio escolar, assim como em outras áreas que sejam previstos conhecimentos pedagógicos. Em termos de objetivos específicos do nosso curso, a gente tem que pensar sempre no compromisso do profissional pedagogo quanto à atuação na educação básica e nos espaços de conhecimento necessários da pedagogia, assim como aprofundar os saberes nas disciplinas e conhecimentos básicos para a atuação profissional pedagogo, potencializar as situações para a compreensão dos saberes metodológicos, aprofundar o conhecimento sobre a complexidade da educação nos mais diversos contextos socioculturais, desenvolver atitudes investigativas que conduzam à realização de pesquisas educacional, enfatizar a compreensão da educação de jovens e adultos, enfatizar também a compreensão das políticas de inclusão, e esse é um grande tópico de importância para a nossa disciplina, desenvolver conhecimentos teóricos e práticos sobre o processo educacional de modo abrangente e flexível. E, por fim, formar um profissional capaz de agir nas mais diferentes modalidades de ensino na busca de soluções dos problemas complexos da realidade educacional. Todas essas informações, elas estão disponíveis no PPC do nosso curso, que vocês já devem ter tido acesso. Então, como eu falei, essas informações constam no nosso projeto político-pedagógico do curso, onde vocês também podem verificar o perfil profissional e as competências e habilidades que auxiliarão a compreender e organizar a nossa formação em pedagogia. Entrando na especificidade da nossa disciplina, Fundamentos e Metodologias da Educação Especial e Inclusiva, em termos de ementa, a gente vai trabalhar com as concepções, princípios e diretrizes para um sistema educacional inclusivo, conhecendo então os aspectos jurídicos da educação especial, as diretrizes nacionais para a educação especial no ensino fundamental e médio. Vamos trabalhar com estratégias de operacionalização para uma sala de aula inclusiva, discutir um pouco da inclusão no mercado de trabalho, pensando, por exemplo, no espaço do esporte, turismo, lazer e recreação. Vamos trabalhar com os aspectos gerais sobre as deficiências e as dificuldades de aprendizagem, o acesso do acadêmico com deficiência a escolas e classes comuns na rede regular, então pensando na educação inclusiva, esse é um ponto fundamental para a nossa disciplina, e a formação do professor para a educação especial.
Como objetivo geral, pretendo trabalhar aí de modo a possibilitar aos futuros profissionais da educação reflexões sobre a prática educativa inclusiva que atendam às demandas atuais da sociedade e do estudante com necessidades educacionais especiais. A gente vai falar muito de necessidades educacionais especiais ou necessidades educacionais específicas ao longo da disciplina. Existe uma pequena diferença que a gente vai discutir numa das aulas, mas fiquem aí já com essa noção de que NEE, como sigla, necessidades educacionais especiais ou necessidades educacionais específicas, vão funcionar como sinônimos ao longo da nossa disciplina. Enquanto aos nossos objetivos específicos, vamos focar aí na análise das concepções, princípios e diretrizes para um sistema educacional inclusivo. Vamos trabalhar com a identificação dos aspectos jurídicos, bem como as diretrizes nacionais para a educação especial. Analisar as concepções das deficiências, conhecendo suas características básicas. Então não dá para aprofundar, a gente vai discutir também numa das aulas sobre as diversas condições de deficiência e, a partir delas, das diversas condições de necessidades educacionais específicas para seus atendimentos, mas sempre com a clareza de que cada aluno é único, é idiosincrático e que esse sistema de classificação, ele é isso, é um sistema de classificação que nos auxilia, mas devemos considerar as idiosincrasias de cada um dos nossos alunos. Então, identificar os aspectos importantes sobre as condutas típicas, bem como suas implicações para o processo de ensino-aprendizagem, reconhecendo essas diferenças individuais. Conhecer a superdotação, identificando técnicas de percepção das capacidades e talentos dos alunos. E analisar os conceitos de integração e inclusão, refletindo sobre a sua implicação nas escolas. Em termos, então, do conteúdo pragmático, nós vamos trabalhar com 3 unidades. Nós vamos dividir a primeira unidade com atenção às pessoas com deficiências, concepções e princípios e políticas públicas, que eu vou dividir em 2 semanas do nosso curso. Então eu começo agora com a discussão sobre a educação especial no Brasil e o compromisso com a construção de sistemas educacionais. E avanço na segunda semana com mais um pouco desse compromisso da construção de sistemas educacionais inclusivos e a escola para a diversidade. Na terceira semana do curso, a gente vai trabalhar com a unidade 2, as necessidades educacionais especiais. Então, vamos conhecer aí as diversas deficiências. Eu vou falar um pouquinho das especificidades das diversas deficiências, considerando as suas condutas típicas, assim como algumas possibilidades de intervenção. E vamos discutir também as capacidades e talentos daqueles indivíduos reconhecidos como superdotados ou com habilidades acima da média. E fechamos o nosso curso com a discussão da terceira unidade, na quarta semana nós vamos fechar com a terceira unidade, discutindo a diversidade, um novo olhar para a educação, discutindo a integração versus inclusão, que são 2 conceitos muito importantes que nós vamos discutir ao longo da disciplina. Trabalharemos também a escola como um canal de mudança, pensando nas adequações curriculares para esse trabalho e na formação do professor para uma educação inclusiva. E fechamos com um tópico sobre o ensino regular como uma melhor opção para os alunos com necessidades educacionais especiais. Em termos de metodologia, ela não vai diferir muito da metodologia típica utilizada no nosso programa de graduação. Então, ele vai se dar de uma forma dialógica, com atividades presenciais e à distância. No encontro presencial, a gente vai ter atividades como aulas expositivas dialogadas, vamos ter também atividades de fórum, exploração do ambiente virtual e atividades aplicadas em prática com o uso do computador, além do seminário. No ambiente virtual de aprendizagem, no nosso AVE, a gente vai trabalhar com debates e esclarecimentos de dúvidas. Então, vão ser disponibilizados textos, a nossa literatura, a nossa bibliografia, tanto a básica quanto a complementar, no sentido de construir o conhecimento, a participação nos fóruns como uma forma de interação para propiciar um incremento desse processo de aprendizagem, assim como também realização de atividades avaliativas, a nossa AA, assim como a prova online.
Então, em termos de avaliação, a gente vai avaliar os domínios típicos, né, da avaliação da educação à distância, né, que vão ser o domínio do conteúdo, participação demonstrando interesse e iniciativa, isso em especial no seminário e nos fóruns, assiduidade e pontualidade na entrega das atividades, participação nas aulas de forma crítica e reflexiva, criatividade e responsabilidade, zelo pelo material de uso coletivo, em especial nos encontros presenciais, né, no dia do seminário, no dia das avaliações, relacionamento interpessoal com seus pares e a ética e a postura profissional para o desenvolvimento aí de uma formação que leve a uma carreira docente exitosa. Em termos dos instrumentos de avaliação, seguimos também com a estrutura típica da nossa formação em EAD. Teremos uma atividade de aprendizagem, a nossa AA, com valor de 10 pontos. Ela já vai estar postada agora nas atividades da primeira semana, mas deve ser entregue até o final da quarta semana. Essa atividade em específico, eu sugiro que vocês já comecem a olhá-la na primeira e ou na segunda semana, em função da especificidade da atividade. Atipicamente, de forma mais inovadora, para essa disciplina, na AA, eu não deixei um roteiro com um grande número de questões. Para a AA dessa disciplina, eu trago um texto de bibliografia complementar, onde eu solicito uma produção a partir desse texto. E esse texto, ele é bibliografia, apesar dele ser bibliografia complementar, ele vai ser discutido, ele é um texto que vai complementar muito a discussão da primeira unidade da nossa disciplina. Ou seja, ele tem um impacto maior para as discussões das semanas de aula 1 e 2. Como não é nenhuma atividade grande demais ou complexa demais, como eu disse, eu sugiro que vocês já façam ela agora na primeira ou segunda semana, para ter um maior benefício do processo de aprendizado associado à leitura desse texto e à produção dessa atividade. Teremos também a nossa avaliação online no final do nosso curso. A participação no ambiente virtual é 10 pontos, então é a participação aí e as produções relativas aos fóruns. O nosso seminário temático, que já eu vou falar um pouquinho mais sobre ele e que vai acontecer também no encontro presencial ao final da nossa disciplina. A nossa avaliação presencial semestral, com valor de 30 pontos, que também acontece no encontro presencial ao final da nossa disciplina, do cronograma da nossa disciplina. E um programa de autoavaliação, uma atividade também online de autoavaliação, que vai estar disponibilizada a partir da última semana da disciplina. Então, totalizam aí os 100 pontos para o curso. Em termos de bibliografia básica, ela está disponível no nosso caderno didático, eles estão sumarizados no nosso caderno didático, mas são literaturas clássicas que contemplam as discussões sobre inclusão e sobre a educação especial. E de modo a complementar, como elas são literaturas mais clássicas, eu organizo a nossa disciplina considerando essa bibliografia complementar que eu vou utilizar para a AA e as bibliografias complementares que também vão ser utilizadas para o nosso seminário. Então, além de utilizarmos as bibliografias clássicas que compõem o nosso caderno didático, a gente utiliza de bibliografias mais contemporâneas que complementam o nosso caderno didático. Bom, então para o nosso seminário temático, como em todas as disciplinas, ele vai ter um valor de 20 pontos, cuja data final para postagem é o dia 24 de abril de 2020. Em termos da avaliação, os 20 pontos do seminário serão distribuídos em apresentação no dia do seminário, com valor de 5 pontos, uma filmagem da apresentação que deve ser produzida anteriormente a essa apresentação, de modo que vocês já tenham material para apresentar no dia e de modo que os seus pares possam acessar essa apresentação produzida com mais cuidado, com mais esmero e possibilidade de edição,
contendo o link, então, postada no YouTube, disponibilizando o link para os seus pares, no valor de 5 pontos, e uma produção textual, que vai ser postada no nosso ambiente virtual, contendo o link do vídeo, assim como a apresentação em PowerPoint, similar a essa de videoaula, num valor de 10 pontos que vão ser postados. Então, as atividades a serem postadas é a produção visual e o PowerPoint no nosso AVA. Essa produção textual, ela vai conter o link do vídeo que vai ser disponibilizado por vocês no YouTube, com um canal aberto no YouTube, para os seus pares, que devem ser todos postados até o dia 24 de abril, véspera do encontro presencial, onde será realizado o seminário temático. Então, para o nosso seminário temático, nós trabalharemos com a metodologia já utilizada em outras disciplinas, onde teremos uma apresentação em PowerPoint para os pares e uma discussão sobre os trabalhos expostos. Então, como nos semestres anteriores, inicialmente em cada polo vocês devem se dividir em 6 grupos, e aí, considerando que cada polo tem cerca de 40 acadêmicos matriculados, trabalharemos aí com grupos de 5 a 8 integrantes em cada um desses grupos. Vocês podem se organizar por afinidades, por proximidade de residência, sorteio ou qualquer outra forma que desejarem, desde que haja necessariamente 6 grupos e que, eventualmente, nenhum deles seja muito maior ou muito menor que os grupos demais. Caso vocês já tenham grupos organizados de disciplinas anteriores, de semestres anteriores, e os tutores concordem, verificaram que essas experiências desses grupos funcionaram, vocês podem manter esses grupos, ok? Não há nenhuma grande dificuldade nesse sentido. Como eu já comecei a apresentar para vocês, o nosso caderno didático traz uma série de informações e conhecimentos que são relevantes para a nossa disciplina, Fundamentos e Metodologia da Educação Especial Inclusiva. Não obstante, sempre é possível complementar esse caderno, e nesse sentido, a nossa tarefa vai ser realizada no seminário da disciplina. Como eu falei lá quando eu estava discutindo a bibliografia, nós utilizamos para a produção do caderno uma bibliografia mais clássica e agora eu complemento com uma bibliografia mais atualizada para o seminário. Então, de forma didática, eu selecionei alguns textos que complementam as nossas discussões sobre as condições de educação especial que apresentam características de cada uma das condições e formas de intervenção para essas condições. Então, os textos que eu vou elencar vão ter apresentado propostas para os diversos grupos e todos eles vão estar disponíveis na pasta material complementar da nossa biblioteca, da biblioteca do nosso ambiente virtual de aprendizagem. Quanto a qual grupo vai trabalhar com qual texto, eu sugiro que vocês façam aí um sorteio já nesse primeiro encontro presencial. Então, cada um dos 6 temas contempla um texto base para vocês produzirem e todos eles vocês podem complementar com outras fontes bibliográficas. Então, os 6 temas vão ser divididos, cegueira e baixa visão, que vai ficar com o grupo 1, cujo texto é o uso dos recursos tecnológicos como facilitadores. O grupo 2 vai ficar com a temática de surdez e o texto discutindo os aspectos metodológicos de ensino. O terceiro grupo vai trabalhar com a paralisia cerebral e função motora, cujo texto é a relação entre o perfil funcional e função motora grossa. O grupo 4 vai trabalhar com o uso das tecnologias de informação e comunicação, as TICs, na atenção ou no atendimento educacional especializado, AEE. O texto é o uso das TICs nas necessidades educacionais especiais. O grupo 6 vai trabalhar com a deficiência intelectual, também com um pouquinho da discussão das tecnologias. O grupo 5 vai trabalhar com a deficiência intelectual, também com um pouquinho das tecnologias de informação e comunicação, cujo texto são softwares educativos para os alunos com deficiência intelectual. E o grupo 6 vai discutir a temática das altas habilidades e superdotação, com textos Um Olhar para a Realidade. Todos os textos, como eu falei, disponíveis na nossa biblioteca complementar, ou bibliografia complementar.
Então, cada grupo deverá ler, discutir e refletir sobre o seu material de maneira coletiva e apresentá-lo no dia do seminário, produzindo um vídeo que pode ser com celular mesmo, para a sua apresentação. Então, o grupo deve se encontrar antes, se reunir, discutir sobre o material e produzir essa apresentação, esse material, fazer esse vídeo. E no dia do seminário vocês vão replicar essa apresentação que vocês já vão ter treinado em função da produção do vídeo. Eu sugiro que vocês se organizem e preparem o material com antecedência e utilizem os dias do encontro para afinar o material base, testar a apresentação de slides, treinar a apresentação e efetivamente realizar uma apresentação para os seus pares. A avaliação final, então, consiste nos 3 produtos: a apresentação do material, o vídeo dessa apresentação que vocês vão postar no YouTube e o trabalho textual, um texto dissertativo que apresente o tema proposto do seu grupo. Considerando, então, o possível tamanho do vídeo, o mesmo não vai ser postado no AVA, né? Quem já trabalhou com produções de vídeo sabe que, mesmo gravando no celular, um vídeo costuma ter um tamanho em número de bytes de recursos que extrapola o nosso arquivo do ambiente virtual de aprendizagem. Então a gente vai postar esse vídeo no YouTube, né? O responsável do grupo vai fazer o upload do mesmo, nomeando o arquivo como a gente vai elencar abaixo para todas as atividades, na plataforma YouTube, deixando ele como um vídeo aberto para que todas as pessoas possam acessar esse vídeo. E o link desse vídeo postado no YouTube vocês vão colocar na produção textual, de modo que os seus pares, ao lerem os trabalhos, conseguirão ver esse vídeo no YouTube de maneira muito tranquila. A produção textual vai ser entregue, na realidade postada, juntamente com os slides, até o dia 24 de abril, que é a sexta-feira prévia ao seminário, com uma atividade no AVA. O formato possibilitará, então, que todos acessem as produções de todos os grupos, e que, caso tenha alguma emergência, alguma situação atípica na hora da realização de seminários, ainda assim vocês já dispõem do material no ambiente virtual de aprendizagem, tanto o vídeo, quanto a produção textual, quanto os slides. Então, devem ser postados os arquivos por grupo no AVA, considerando o trabalho escrito, que vai conter o link do vídeo no YouTube, e anexado também em formato de PDF, essa produção textual, e a apresentação em PowerPoint. Ambos os arquivos, assim como o vídeo que vão para o YouTube, devem ser nomeados conforme o exemplo abaixo. Então, a estrutura vai ser essa: ST, traço um número, traço o tema, traço o polo. Então, o exemplo: ST1, cegueira e baixa visão, Montes Claros, onde ST é seminário temático, seguido do seu tema, tema 1, seguido do seu polo. A formatação deve seguir o formato dos trabalhos da BNT, então vocês vão utilizar a NBR 6023, 10520, 14724, que estão disponíveis no nosso conteúdo para download. Também tem um modelinho lá no nosso conteúdo para download. Lembre-se que no dia do seminário o seu grupo deve fazer uma apresentação do seu trabalho. Então, como proposto anteriormente, utilizando um PowerPoint, utilizando uma apresentação, seguindo essa estrutura similar à da videoaula. É importante que todos participem da elaboração e apresentação do trabalho, assim como seja feito um registro dessa apresentação. Pode ser no dia não, vocês vão ter que fazer anteriormente para já estar postada no dia da apresentação. Cada grupo terá entre 15 e 20 minutos para realizar a sua apresentação e o próprio grupo deve se responsabilizar pela disponibilidade do material no polo. Então, computador, notebook, extensão, quais tomadas estão funcionando. Então, normalmente é comum ter que levar notebook, datashow, um T ou uma extensão que tenha mais de uma entrada para poder ligar isso tudo, localizar uma tomada que funcione, caixa de som, caso queiram apresentar algum vídeo, carregar o celular, levar um celular carregado e com memória suficiente para fazer a gravação, etc.
para hoje. Então, fechando essa primeira apresentação e esse encontro presencial de início da disciplina, né? Eu deixo uma atividade. Então, hoje vocês já devem se reunir e formar os grupos, assim como definir, né, por um processo de sorteio, consenso, um acordo ou qualquer método que vocês queiram utilizar, que seja funcional para o seu polo, com qual grupo ficará cada tema do trabalho. Então, cada grupo já deve estar organizado. Se vocês já tiverem os grupos pensados de disciplinas, semestres anteriores, tanto melhor, vocês podem manter os mesmos grupos, e aí agora vocês têm um representante de cada grupo que vai selecionar ou sortear um tema para cada um dos grupos. Devem também já acessar o material e disponibilizar ele para os seus pares, né? Apesar dele estar disponível no AVA, já comecem a organizar. Algumas pessoas preferem baixar o anexo, imprimir o texto, né? Então organizem-se dessa forma. Lembre-se que vocês vão começar hoje a organizar o grupo e a organizar o trabalho. Então pensar em quem vai fazer o quê, por exemplo, estabelecendo quem vai ser o apresentador, quem vai ser responsável pelo equipamento, quem vai cuidar de fazer os slides e assim por diante. No dia do seminário, a saber, nos dias 25 e 26 de abril, nós devemos se encontrar e aproveitar parte do tempo, né, normalmente amanhã do sábado, para organizar e rever essa apresentação, e normalmente na parte da tarde são realizadas as apresentações. Aí tem as dinâmicas de funcionamento de cada um dos polos, que devem ser respeitadas, então verifiquem essas eventuais nuances com seus respectivos tutores. Então, de acordo com a organização do tutor presencial, sequencialmente vão se dar as apresentações dos trabalhos. Então, cada polo organiza seu cronograma e vocês podem fazer filmagem dessas produções também. As apresentações que já devem ter sido filmadas anteriormente já vão estar disponibilizadas no site, no YouTube, com o link no seu trabalho escrito, que já vai estar postado até o dia 24 de abril, ou seja, anterior ao seminário, de modo que no dia do seminário já está tudo pronto, vocês vão só reapresentar um trabalho que já foi produzido por vocês. Ok, então eu estimo a todos um bom início e lembre-se de manter as atividades em dia. Assim vocês terão melhor aprendizado e conseguirão apoiar melhor seus pares nas diversas tarefas coletivas.